Senhora Presidente, excelentíssima Valtide, me permita tratá-la apenas pelo primeiro nome, para adiantarmos o assunto. Excelentíssima e augusta mesa aqui composta, senhores vereadores, vou também pedir licença para não citá-los nominalmente, em virtude do andar das horas, servidores dessa casa, servidores do município de Patos, que aqui estão presentes, e aqueles que nos acompanham pela internet. Nossa tarefa aqui não poderia iniciar senão com um versículo que está lá em Eclesiastes, que diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Lá em Eclesiastes 7 e 8. E eu acredito que hoje será feita justiça à pessoa da ex-prefeita Francisca Gomes de Araújo Mota. Ela que sofreu diversos ataques, um processo de denuncismo durante o período em que foi prefeita. Ela que sofreu um processo de apuração, porque é preciso que se registre que a operação policial não é outra coisa senão investigação. Não é constatação de irregularidade alguma, é apenas investigação. E a verdade é que nós observamos nos últimos dias, paulatinamente, tudo sendo esclarecido como a luz do sol. Nós observamos, por exemplo, a Operação São João extinta, arquivada, porque não se conseguiu identificar uma única irregularidade depois que se grampeou o telefone, fez condução coercitiva, recolheu computadores, celulares, documentos, perícia. Depois de tudo isso, não se conseguiu encontrar a ilegalidade, a irregularidade, e se arquivou. Nós observamos, paulatinamente, ao longo destes dias, a ex-prefeita Francisca Mota sendo absolvida em diversas ações de improbidade que foram movidas pela gestão sucessora por ato de perseguição. Nós observamos diversos inquéritos que foram abertos por representação da parte de diversos entes, pessoas que a perseguiam, arquivados. E chegamos a esse processo que está em pauta, prestação de contas anuais do exercício de 2013. O Tribunal de Contas emitiu um acórdão, é bom que se registre-se a data, em 22 de fevereiro de 2018, reprovando as contas da prefeita. Na ocasião, é preciso se registrar como primeiro ponto que houve uma alteração no regimento do Tribunal de Contas, e essa alteração no regimento mudou a forma de contabilização dos prazos. E nessa contabilização, modificaram o regimento, mas não modificaram o sistema. E aqueles que são advogados sabem que nós, advogados, acompanhamos os processos através do sistema. Então, o sistema dava um prazo diferente. Embora não tenha sido eu o advogado que atuou e subscreveu o recurso, mas é importante fazer uma defesa do papel do profissional que atuava. Mas, efetivamente, ele protocolou no prazo em que o sistema do Tribunal de Contas lhe oferecia e o regimento havia sido modificado. É como se essa Casa Legislativa mudasse o regimento, colocasse um prazo para uma propositura de um determinado projeto aqui pelo vereador, mas houvesse um quadro de aviso aqui com o prazo e esse quadro não tivesse sido removido e o vereador tivesse seguido pela orientação oficial daqui da casa. Foi o que aconteceu. O recurso da ex-prefeita Francisca Mota não foi analisado. E aí eu fico muito feliz, porque eu quero destacar as frases do vereador Josmar Oliveira, em que ele foi muito feliz ao dizer que quem sou eu para brigar com um órgão técnico como o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas foi quem disse que reprovava as contas, eu não tenho como votar diferente. Portanto, eu agora fico muito feliz, pois eu acredito, pena que o mesmo não está aqui no momento, acompanhando, mas eu acredito que o mesmo irá se convencer e entender que a posição técnica do Tribunal de Contas sobre o assunto que ensejou a reprovação de contas da ex-prefeita no ano de 2013
foi elidida, superada. O tribunal mudou o seu pensamento. Isso por quê? Resiste-se à irregularidade que ensejou as contas. Passei para Vossa Excelência o memorial. A irregularidade foi supostas falhas num contrato com a empresa de locações, denominada Malta Locadora, que tinha sido alvo de uma ação da Polícia Federal. A minuta da ação, ou seja, a cautelar de busca e apreensão, foi remetida para dentro do processo do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas disse, olha, já que tem essas falhas, embora eu não veja nenhuma irregularidade, ou seja, dano ao erário, tanto que não imputou débito à prefeita, mas eu entendo por emitir parecer pela reprovação de contas. Aí o que acontece? A operação recolhe documento, a operação recolhe celulares, escuta pessoas. Perícias nunca foram feitas, porque iria encontrar áudios trucados fora da ordem, não condiziriam com a realidade. Mas essa documentação que foi apreendida, foi obtido cópia pela defesa, e isso foi sendo juntado nos municípios de Emas, no município de São José de Espinharas, no município de Santa Terezinha, que também tiveram esse mesmo contrato com essa mesma empresa. E o que é que o tribunal foi fazendo? Aí, Vossas Excelências podem acompanhar a partir da segunda página. O Tribunal de Contas vai julgando as contas de Emas de 2013 e 2014 regulares, abordando este tema especificamente, e aprova as contas. Aí o tribunal vai seguindo e aprova as contas do município de São José de Espinharas. Aí o Tribunal de Contas aprova, e aí eu vou dizendo as datas, 2019, as últimas contas do município de São José de Espinharas analisando esse tema. E vai mais à frente, começa a analisar as contas do exercício de 2014 da ex-prefeita Francisca Mota, no mês passado, em novembro, se debruça sobre a questão da malta locadora e aprova as contas da ex-prefeita. E fez isso agora, no dia 1º de dezembro, a respeito das contas do exercício de 2015. Todos com a mesma empresa malta locadora contratada, as irregularidades similares, e ele supera. E por que que não superou o do exercício de 2013? Porque o recurso não foi analisado. Por isso que eu trago, vereador Zé Gonçalves, o senhor que é um técnico, eu trago essa posição. Se o tribunal tivesse analisado o recurso, a posição seria de aprovação. Porque aprovou 2014 e aprovou 2015. Agora vamos entrar num detalhe mais importante e mais profundo. Por que é que o Tribunal de Contas aprovou de todos esses municípios? Por que é que o Tribunal de Contas vem emitindo esses pareceres favoráveis? Porque a grande verdade é que não se conseguiu identificar irregularidades nem dano ao erário dentro da chamada operação veiculação. Nós temos recentemente a primeira sentença da Justiça Federal sobre a operação veiculação foi pelo arquivamento do processo. Porque o juiz identificou que a narrativa do Ministério Público não se enquadrava com nenhum artigo da lei de improbidade que configurasse improbidade. Chegando ao ponto de dizer, não existe a figura da organização criminosa por ato de improbidade. Mas eu vou mais além. Nós chamamos a atenção, na ocasião dos recursos da ex-prefeita, que no ano de 2013, durante a execução do contrato, uma equipe do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba esteve no município de Patos. E ele se reuniu com todos os motoristas, com todos os veículos, tirou foto, fez a inspeção durante a execução do contrato e verificou que não havia irregularidade alguma. Vamos mais à frente e a gente observa que o órgão repassador dos recursos federais, o FNDE, analisou a prestação de conta do convênio e aprovou os recursos federais utilizados para o programa do transporte escolar, dos exercícios de 2013, de 2014 e de 2015. Mas nós vamos mais à frente. Dentro dos recursos, o município de Patos trouxe
A ex-prefeita trouxe um comparativo bem simples. Nós já sabíamos que não havia dano ao erário, porque o serviço estava regularmente prestado. Mas nós fizemos uma comparação simples. Um veículo foi locado em Patos naquele período, um veículo sedã de luxo, pelo valor de R$ 4.500. O Tribunal Regional Federal, que na época tinha autorizado a busca e apreensão, locou um veículo similar por R$ 5.800. Uma van foi locada em Patos por R$ 3.000, enquanto que o Ministério Público do Estado da Paraíba e de outros estados locou vans em preços de R$ 6, 7, 8 mil reais de modelos similares. Nós identificamos e apresentamos dentro desse processo que, na verdade, esse contrato foi pelo menos R$ 120 mil mais econômico para o município de Patos do que quando você compara com esses órgãos federais, quando você compara com universidades federais, quando você compara com as cidades vizinhas. Então, cadê o dano ao erário? O tribunal, ele julga contas com base em ato antieconômico, dano ao erário. Ele já tinha dito que não havia dano ao erário. Estava na dúvida, no primeiro momento, se devido às investigações, se nos podia trazer algo que o tribunal não estivesse vendo. Mas o tempo passou, estamos em 2021, e nada foi detectado. E aí, não restou outra posição. O tribunal vem aprovando reiteradamente todas as contas. Mas nós vamos chamar a atenção, por amor ao debate, porque passei para Vossas Excelências a página 8 e 7 do Acórdão das Contas de 2013, para que não deixe dúvida, é o anexo, não reste dúvida alguma. A única suposta irregularidade que ensejou reprovação de contas foi unicamente o contrato com a malta locadora, onde o tribunal reconheceu que não havia dano. Mas, trazendo, e aí eu vou pedir a Vossa Excelência que, caso haja uma manifestação dos nobres vereadores de forma diferente, eu vou solicitar a Vossa Excelência, presidente, que eu possa complementar, né, já que a defesa não pode ser surpreendida com fato novo, mas me antevendo até uma entrevista do nobre e excelentíssimo parlamentar Jamerson Ferreira, que falou que, eventualmente, entendia que a questão previdenciária seria um motivo de reprovação de conta. Então, primeiro, tecnicamente isso não está no acórdão do Tribunal de Contas. O que o voto diz é que a irregularidade referente a não pagamento integral das contribuições previdenciárias foi motivo apenas de emissão de multa. Mas, senhores vereadores, ainda que se tomasse por base essa irregularidade, temo que ela não se sustenta para ensejar uma reprovação de conta da ex-prefeita. Vou dizer por quê. Porque, como o próprio acordo já mencionava, ele orientava uma representação à Receita Federal para que apurasse eventuais não pagamentos de contribuições previdenciárias. Fruto disso, houve a remessa para o Ministério Público, aqui da nossa comarca, sobre o não pagamento integral de contribuições previdenciárias, e foi aberto o inquérito civil 001-2017, 004698, aqui na comarca. E sabe qual foi a posição do Ministério Público Estadual aqui na comarca de Patos? Que não havia nenhuma irregularidade, nenhum dano ao erário. Passo para Vossas Excelências. E arquivou o procedimento. Mas como a ex-prefeita foi muito perseguida, e foi, eu acho que ninguém foi tão investigada quanto ela, e vem provando paulatinamente, o município de Patos também, na gestão do sucessor, moveu uma ação contra ela por não pagamento de contribuição previdenciária. E aí nós temos o resultado, o processo 080 2566 25/2017 8 15 0251 foi julgado aqui na comarca improcedente. O juiz entendeu que não havia nenhuma irregularidade. Mas eu vou mais além. O Ministério Público, em referência ao exercício de 2014, outro promotor moveu uma ação de improbidade por não pagamento de contribuição previdenciária.
E a sentença, que tem pouco menos de 30 dias, do excelentíssimo juiz aqui da nossa comarca, foi no sentido de que não havia dano ao erário, irregularidade, nem ato de improbidade nenhum cometido pela ex-prefeita e, mais uma vez, arquivou o processo. Mas eu vou falar de ordem técnica, prática, para a população patuense que está nos assistindo. A ex-prefeita Francisca Mota fez uma gestão previdenciária de recuperação do Instituto de Previdência e da Previdência de Patos. É bem verdade que ela não pagou todas as obrigações do exercício. Mas ela começa no ano de 2013 pagando 2.510.000. Vou arredondar os números para ficar mais fácil, mas passei para Vossa Excelência nos memoriais. Ela começa pagando 2.500.000 de regime próprio de previdência em 2013, depois sobe para 4.200.000 em 2014, depois sobe para 4.199.000 no ano de 2015 e vai para 4.492.000 até setembro de 2016, quando ela foi afastada. Ela vai fazendo a cada ano um investimento maior no pagamento de obrigações previdenciárias do Instituto próprio do município de Patos. E diga-se de passagem, ela vai fazendo essa curva, aumentando os pagamentos de contribuição previdenciária, porque ela estava preocupada em garantir as aposentadorias dos servidores aqui do município. Ela vai fazendo essa curva no mesmo tempo em que em 2015 nós vamos ter um PIB negativo de 3,5, um PIB negativo de 3,5 em 2016. A maior crise econômica, queda do FPM, e a ex-prefeita segue fazendo esforço, tirando de onde não tem, para aplicar em previdência. Dizer que não pagou previdência é fácil. Agora você está sentado na cadeira, com médico, precisando de médico, precisando de remédio, precisando de educação, precisando de saúde, infraestrutura. E você, no meio de uma crise econômica, e você pagando previdência e ainda por cima aumentando, e justificar depois uma reprovação de conta, isso é inconcebível. Além de que, repita-se, tecnicamente isso não está no acórdão. A posição do nobre, ilustre relator é pela emissão apenas de multa. E, ainda que não fosse, nós temos o Ministério Público dizendo isso. Aí eu vou fazer as minhas as palavras do vereador Josmar Oliveira. Quem sou eu agora para dizer que tem irregularidade se o Ministério Público diz que não tinha? Quem sou eu para dizer que tem irregularidade se o Poder Judiciário diz que não tinha? Juízes distintos, em ações distintas, em instâncias distintas. Hoje é dia de se fazer justiça a uma mulher séria, honrada, honesta, trabalhadora, que fez muito por essa cidade, que tem uma história. O julgamento dessa Câmara é um julgamento político, mas se for técnico, não tem outro senão pela aprovação de contas dessa prefeita. Mas se o julgamento for para ser político, eu quero dizer a vocês, além disso que eu já citei a vocês, no ano de 2013, os gastos com obras e investimentos foram na ordem de 19 milhões de reais, o que representa 13,2% do orçamento do município de Patos naquele exercício. Patos ficou entre os municípios que mais investiu em obras no estado da Paraíba. Para quem conhece finanças públicas, sabe que quando você investe mais do que 5% em obra, é muito. Mas você vai mais além, e nós temos que quando ela tinha a obrigação de aplicar 15% em saúde, ela aplicou 15,47%. Quando ela tinha a obrigação de aplicar 25% em educação, ela aplicou 25,3%. Quando ela tinha a obrigação de aplicar 60% em remuneração do magistério, ela aplicou 62,5%. Ela sempre foi além. Todos os números da gestão são favoráveis, acima do que se exigia, acima do mínimo exigido. O que mostra... Aí eu trago politicamente uma gestão que fez muito, com pouco. Ela fez pegando uma crise econômica. É bem verdade que em 2013 nós não estávamos ainda no auge da crise econômica. Mas é bem verdade que esses números são a prova viva de uma gestora que estava preocupada com o bem do município de Patos. E a história, o desenrolar de 2016 para cá, como já citei,
e vou mais uma vez reavivar. Operação Veiculação, Operação São João, arquivada por inexistência de irregularidade. Operação Veiculação, primeira sentença, arquivada. Porque o eminente magistrado da Justiça Federal disse que não conseguia identificar uma relação entre os fatos narrados no Ministério Público e os atos de improbidade descritos na lei de improbidade. Juiz da quarta vara, juíza da quarta vara, juiz da quinta vara, extingue, julga improcedente ações de improbidade sob o exercício. Ministério Público aqui da comarca, sob previdência, arquiva procedimento por não identificar nenhuma irregularidade. Aí eu encerro dizendo: quem somos nós diante de robustas provas técnicas? Vamos deixar quem somos nós diante de robustíssimas provas técnicas para reprovar as contas da ex-prefeita Francisca Mota. Agradeço e vou poupar um pouco do meu tempo que foi concedido, acredito que usei menos da metade do que me foi concedido, para que eventuais questões de fato que venham ser trazidas aqui pelos nobres vereadores, para que a defesa não fique sem resposta, a gente possa se manifestar. Desde já, agradeço, senhora presidente, agradeço, senhores vereadores, e rogo a vocês, trazendo inclusive o versículo do vereador Ramon Pantera. Acredito que foi ele que disse aqui, trouxe o versículo de Paulo. Foi o vereador Nandinho que trouxe quando ele falou o versículo de Paulo, que combateu o bom combate, guardei a fé. O que poucos sabem é que quando Paulo disse isso, estava condenado por homens, sem ter feito nada, com a sua cabeça posta a prêmio, para ser decapitado. Então nós temos que ter muito cuidado como somos os julgadores. Porque foram os julgadores que condenaram Cristo, foram os julgadores que condenaram Paulo. E o peso dessa mão pode ser peso de sangue, pode ser peso de uma história. Veja aqui, Jamerson, amigo meu, me permita, Jamerson, não lhe tratar de Vossa Excelência no primeiro momento, que conhece a ex-prefeita Francisca Mota de dentro de casa. A quem tive o prazer, nós temos uma história, crescemos juntos, me permita, cantando 15-2-2-1, nas ruas, defendendo um projeto e uma pessoa que nós sabemos que é honesta, direita, trabalhadora, que fez muito por Patos e que tem uma grande história. Agradeço a Vossas Excelências, agradeço, presidente, agradeço a toda a mesa e quero fazer um registro aqui final de gratidão, caso eu não retorne mais aqui a palavra, não seja necessário, aos nobres vereadores pela comenda que nos foi aprovada, pela autoria. Me permita, vereadora Cícera, lhe tratar de nega fofa, porque o carinho me permite, eu acho que podemos quebrar o decoro nesse momento, agradecer que foi de vossa autoria, ficamos muito honrados, porque somos um menino humilde, vindo lá de Santa Gertrudes, de uma família simples, mas muito trabalhadora, e quando a gente recebe uma homenagem como essa, a gente fica lisonjeado por demais. Somos muito gratos a toda essa casa, e gratos pela oportunidade que nos é dada aqui nesse momento, para explanar em prol da ex-prefeita Francisca Mota. Muito obrigado. Senhora presidente. Senhora presidente.